E hoje nós vamos falar sobre os princípios da Revolução Industrial. Nós estamos na quarentena Enem 2021. Eu sou o professor Bussunda e se você não me conhece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. A gente está todos os dias agora, até o Enem, lançando essas dicas aqui de quarentena. E se você quiser, pode pedir aqui nos comentários que a gente pode fazer lives aí durante a semana do Enem com resumões, com tirar dúvidas e coisa e tal. Mas a galera tem que pedir, né? Bom, mas, gente, o que acontece é o seguinte, ó. Hoje o assunto é a Revolução Industrial, que é um assunto muito recorrente. Como a Revolução Industrial é um assunto muito complexo, adiante eu vou trabalhar outras características, mas hoje eu selecionei aqui para a gente falar sobre as causas da Revolução Industrial. Tá? As causas, na verdade, que estão associadas à transição de um tipo de capitalismo, que era o capitalismo comercial, para o capitalismo industrial. Sim, gente, o que prevaleceu a primeira etapa do capitalismo, que é associada ainda às grandes navegações lá do século XV e XVI, é o capitalismo comercial. Você ganha dinheiro fazendo comércio. Claro, até hoje você ganha, mas a base de todo o capitalismo naquele instante, período que o Brasil era colônia, por exemplo, o português vinha no Brasil, comprava cana-de-açúcar a um preço baixo aqui e vendia um preço elevado lá na Europa. Ganhava dinheiro, não o grande produtor, o senhor de engenho, que ganhava algum dinheiro, era a elite do Brasil, mas quem ganhava dinheiro mesmo forte era o comerciante, por isso capitalismo comercial. Acontece que a camada comercial ela foi evoluindo, que é a burguesia. A burguesia foi ficando poderosa ao longo da Idade Moderna até assumir o governo. Sim, porque durante boa parte do capitalismo comercial o governo ainda era dos nobres, dos regimes absolutistas, com privilégios para o clero e para a nobreza. O primeiro país onde a burguesia maturou e se tornou forte, conseguiu se estabelecer como parte do governo foi na Inglaterra. Então o governo burguês que nasce em primeiro lugar é o governo na Inglaterra, que começa a entender que precisa também, para se solidificar no poder tanto político como econômico, ganhar dinheiro produzindo, e é uma época de avanços tecnológicos, né? A gente tinha vivido o Renascimento, no século XVII tinha vivido a Revolução Científica, e aí o governo burguês britânico começou a patrocinar, a apoiar as pesquisas tecnológicas. Eles criam inclusive o Banco da Inglaterra, e o Banco da Inglaterra serve para financiar o processo modernizador lá daquele país. Sim, tinha intervenção do Estado no processo modernizatório para levar a Revolução Industrial. Começa, entretanto, a existir grande tecnologia no meio rural. E no meio rural os caras começam a colocar as máquinas de plantar, máquinas de colher, e o governo vai permitindo aos poucos os cercamentos. Não existe uma lei, mas existe uma série, uma diversidade de leis que a gente chama de as leis de cercamentos, desde o século XVI até o século XVIII, em que os nobres vão podendo aos poucos pegar as terras que eram ditas comunais do feudalismo e expulsar os camponeses, porque agora tem uma máquina que produz no lugar de 50 pessoas. E aquelas máquinas, elas produzem com bastante eficiência para gerar matéria-prima para as indústrias que estão nascendo. Só que a máquina no campo gera duas coisas. Gera matéria-prima e gera mão de obra, porque aquele pessoal ex-camponês foi para a cidade para servir como mão de obra barata para a indústria que estava nascendo. Então é a burguesia no poder, tecnologia, cercamentos e a transição do capitalismo comercial para o novo capitalismo que se estabelece entre o final do século XVIII e o início do século XIX, que é o capitalismo industrial. A burguesia vai se tornando poderosa e vai dominando a Europa e depois o mundo, inclusive como um desdobramento disso que é o imperialismo, mas a gente falará disso adiante. Por hoje é isso, feito, um abraço, bons estudos, continuem, amanhã eu estou de volta. Tchau!